Aldenor Neto, acessibilidade e vida. Fala galera, beleza? Aldenor Neto chegando, vamos dar continuidade aos nossos estudos na linguagem de programação Java. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja compreendendo, né? Manifesta aí se você tá gostando, tá entendendo, se a didática tá boa, tá bom? Através dos recursos que o YouTube te oferece, que é marcando no gostei, comentando nos vídeos, né? E, se não é inscrito, se inscrevendo no canal. Indica também aí, né, esses vídeos, essa playlist de Java para aquele seu amigo que está começando na área da programação com acessibilidade e que está querendo aí, né, iniciar os estudos no desenvolvimento de software através da linguagem de programação Java, tá bom? No último vídeo, nós falamos sobre if e else, né, os condicionais, e nós vamos continuar falando sobre esse assunto neste vídeo, tá certo? Nós vamos ver aqui o que nós chamamos de if aninhado. Isso mesmo, aninhado, sabe aquele negócio misturado assim, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, é um negócio meio aninhado. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui, e eu tenho certeza que você vai entender o que será feito, certo? Então, vou aqui para a árvore, né? Já estou no Eclipse, Ctrl F7. Diálogo Views, lista, console 2 de Soutline 3 de Problems 4 de Javadoc 5 de Declaration 6 CH 7 de Package Explorer 1 de 7. Package Explorer, deixa eu diminuir aqui a velocidade. Volume 40, volume 50, volume 45, inflexão, aumento da velocidade 40. Velocidade 40. Velocidade 35, velocidade 30. Pronto, eu acho que 30 aqui já dá para todos ter uma boa compreensão, certo? Então vamos lá. Nível 2, nível 13, Else.java recolhido 1 de 1. Nível 2 condicionais expandido. Eu estou aqui dentro do pacote condicionais. Context New Sub Java Project Package Class C5 vou criar de 17. aqui uma classe. New Java Class Eu Diálogo. vou criar essa classe com o nome F if aninhado. N I A D O. If aninhado. Aninhado. Vou navegar até a caixinha para criar main. Public abstract anônimo super lista add.public static void espaço. Vou marcar. E vou marcar aqui para que o Eclipse crie aqui a nossa classe. Package condicionais ponto e vírgula. Beleza, estou dentro do pacote de condicionais. Em branco, public classe variado abre chave. Aqui está a minha classe. Em branco, tab public static void main. Aqui está o meu método main. Tab barra todo out. E aquela linha comentada que o Eclipse cria. Vamos deletar com Ctrl D. Deletou. Tab public static em branco, tab fecha chave em branco. E aqui, para início, vamos criar uma variável inteira com o número. A gente poderia fazer aqui com o scanner para que capturasse no usuário ali, né, em tempo de compilação, mas vamos já atribuir um valor direto aqui para essa variável. Vamos atribuir o valor 10. 0. Ponto e vírgula. 10. Ponto e vírgula. Enter. E vamos aqui criar o nosso if. É o nosso condicional. Vamos abrir parênteses. Abre parênteses. E vamos fazer da seguinte forma. Se o número for divisível por 2, ele vai simplesmente imprimir uma mensagem: o número é divisível por 2. Então, como é que a gente sabe se o número é divisível por algum outro? Olhando se o resto da divisão é 0. Se o resto da divisão for 0, significa que aquele número é divisível por 10. Então, é divisível pelo número que nós estamos querendo ali a informação. Então, no caso, número, que é a nossa variável. Módulo. Número, porcento, né? No caso, 2. Igual, a 0. Ou seja, se o resto da divisão de número, que é a nossa variável, por 2 for 0, significa que esse número é divisível por 2, certo? Eu dei um end, fui para o final da linha, vou abrir chave, vou dar um enter, e aqui eu vou colocar um sysout, simplesmente isso, Y-O-U-T. sysout, Ctrl barra de espaço para o Eclipse completar. Aqui eu vou abrir aspas. E vou colocar o número. É divisível por 2. Simplesmente isso, certo? Tab, se out aspas, o número é divisível por 2 pontos. Não pegou o sysout ali, ó. Tab, abre parênteses, número por cento, 2 igual 0, fecha parênteses, abre chave. Certo? Tab. Essa linha tá correta, eu vou deletar essa linha aqui. Tab, abre parênteses, tab, fecha chave. Tab, abre em branco. Isso é bom que aconteça para que vocês
notem que nem sempre, né, o atalho ali ele pega, né, direitinho como a gente tá acostumado a fazer. Então sempre é bom conferir. S maiúsculo, vou colocar aqui Y, S, O, U, T. Sysolt, Ctrl barra de espaço. Sysolt, espaço. Será que ele completou? Abre parênteses, fecha parênteses. Agora ele completou. Aspas. Aspas. E aqui eu vou colocar O, espaço, o N. número U, C, E, O, número, espaço. é espaço, D, I, divisível V, E, divisível, S, O, E, por, espaço. por 2. 2, por, divisível, espaço, D, I, V, Opa. E, S, divisão. Divisão selecionada, D, por I. Divisível. Divisível por, Ah, Fê. espaço, D, Pera. espaço, D, I, V, I, D. I, Tá pegando S, pelo D. S, I, V, C, L, B. Espaço, divisível. Divisível. Tab, system.out.print, abre parênteses, aspas, o número é divisível por 2 aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. O número é divisível por 2. Aspas, 2. Tab, system.out.print, abre parênteses, aspas, o número é divisível por 2 aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ok. Tab, fecha. Então, se o número for divisível por 2, ele vai entrar nesse if aqui, certo? Para não ficar tão longo esse vídeo, eu vou apenas copiar aqui, ó. Tab, abre parênteses. Eu vou copiar aqui esse if, Tab, a linha abre do if, parênteses, a linha do print tab, fecha chave e o selecionado. fecha-chave. Copiado 2 pontos, tab, fecha chave, tab, system, tab, fecha chave, tab, fecha chave, tab, Certo? fecha em branco. E aqui, depois desse fecha-chave aqui, eu vou colar Colado 2 pontos, e vou modificar tab, aqui. fecha chave, tab, system.out.print, abre parênteses, if, abre número, porcento, 2, Aqui, em vez de 2, selecionado. agora eu vou colocar 5. 5, e tab, E ali no ponto, Sysolt, número, é de por, 2 eu selecionado. também vou colocar 5. de Então aqui ficou o primeiro if com o módulo para 2, o segundo if com o módulo para 5, tab, fecha chave, certo? tab, system, tab, fecha chave. Vamos em branco. colocar aqui mais um if, dei um enter, Ctrl V para colar. Colado 2 pontos. E esse aqui vamos colocar agora divisível por 10. Tab, fecha chave, tab, system, tab, abre parênteses, e, abre número, porcento, 2 selecionado. Selecionei o 2, 1, 0. 10, Tab, ponto, abre, número, é divisível por, 2 2, selecionado, 1, 0. selecionei o 10. Então vamos aqui para o início do código e vamos ver como o nosso código A caixa ficou. condicionais, ponto e em branco, link em branco, tab, public, static, void, barrinha, abre parênteses, em branco, tab, int, número igual 10, ponto e vírgula. Int número igual a 10, ou seja, nós criamos a variável número e atribuímos o valor 10 a ela, Tab, certo? abre parênteses, número porcento, 2 igual 0, fecha parênteses, abre chave. A gente pegou o número, dividiu por 2 e verificou se o resto dessa divisão deu 0. Se deu 0, o número é divisível por 2, vai entrar no if e ele vai imprimir essa linha aqui. Abre parênteses, aspas, o número é divisível por O 2 número aspas, fecha parênteses, é ponto e divisível vírgula. por 2. Tab, fecha chave. Depois que a gente fechou esse if, a gente criou outro if logo na sequência. Tab, abre parênteses, número porcento, 5 igual 0, fecha parênteses, abre Só chave. que agora a gente colocou com o módulo de 5. Se o número for divisível por 5, ele vai... se o resto da divisão desse número, né, der 0, então o número é divisível por 5, ele vai imprimir... System.out.print, abre parênteses, aspas, o número é divisível por 5, aspas, fecha O parênteses. número é divisível por 5, certo? Tab, fecha chave. Depois a gente fez um outro if Tab, abre parênteses, número porcento, 10 igual 0, Agora- fecha parênteses. verificando se o número é divisível por 10. O resto da divisão desse número dividido por 10 dá 0. Se deu 0, então o número é divisível por 10. Ele entrou nesse if, Tab, system.out.print, Ele vai imprimir abre aqui. parênteses, aspas, o número é o divisível por número 10, é aspas. divisível por 10. Tab, fecha chave. Fechou a chave, Em branco, tab, fecha chave. fechou a chave da main Em branco, fecha chave. e fechou a chave da classe. Vou dar um Ctrl ponto para ver se tem algum erro. Não tem nenhum. Vou dar um Ctrl Shift F para ajustar alguma indentação que tiver. Ctrl S eu salvo. Ctrl M maximizo a tela. Aí menu aplicação Contexto menu. e vou dar um R É uma Java application, tab, e alt, vou mais rodar o shift, meu mais código. X, Eclipse SDK, Java guia, console guia, edição somente leitura multilínea, o número é divisível por 2. Primeira linha, O número é divisível por 2. o número é divisível por 2. Seta para baixo, O número é divisível por 5. o número é divisível por 5. Seta para baixo, O número é divisível por 10. o número é divisível por 10.
Em branco. Em branco. Seta para baixo não tem mais nada. Por que aconteceu isso? Porque sim, 10 é divisível por 2, sim, 10 é divisível por 5 e sim, 10 é divisível por 10, certo? Então ele entrou nos 3 ifs. Vai ter ocasiões no seu código que você vai querer isso. Você vai querer verificar se a mesma variável ela atende às condições de vários ifs ali ao mesmo tempo, certo? E tem ocasiões que não. Você vai querer determinar se ela vai de um jeito, se ela vai de outro ou se ela vai de outro. Não é verdade? Então, se eu colocar aqui, ó, vamos voltar para o nosso código aqui, dê um escape e vamos fazer outros testes aqui, ó. Vamos colocar agora aqui o número. Em vez de 10, vou colocar 16. O 16 é divisível por 2? Sim. Ele vai entrar no primeiro if. Ele é divisível por 5? Não. Ele não é divisível por 5. Então ele não vai entrar no segundo if. Ele é divisível por 10? Não. Então ele não vai entrar no terceiro if. É para ele entrar apenas no primeiro if. É para ele imprimir apenas o número é divisível por 2. Ctrl S para salvar. 16. Menu aplicação. R. Eclipse em branco. O número é divisível por 2. O número é divisível por 2. Seta para baixo. Em branco. Não tem mais nada. Ele entrou apenas no primeiro if, certo? Beleza. Está dessa forma aqui, né? Está atendendo essa condição da maneira como a gente estruturou. Mas como eu falei, nem sempre a gente quer que o nosso código tenha esse comportamento. E é aí aonde entra, né, o if else ou o else if, né, no caso do Java aqui. Em algumas linguagens se chama o elif, né, que é o else e o if. Então, o que é o else e o if? Vocês lembram no último vídeo que nós tínhamos o if, né? Se foi isso, faça isso. Se não, faça aquilo. E é exatamente a mesma coisa. Só que agora nós estamos dizendo o seguinte, ó. Ele vai lá para o primeiro if. É divisível por 2? É. Entrou. Beleza, executou, né? Se não, se for divisível por 5, ele entra no 5. Se não, se for divisível por 10, ele entra no 10. Então, ou seja, ele só vai entrar nos outros ifs se não for atendido na primeira chamada. Ou seja, se não for atendido na condição de cima. Entendeu agora? Então, para que isso aconteça no nosso código, a gente vai fazer o seguinte, colocar o else antes do if no nosso condicional ali, ó. Tab int número igual 16 ponto e vírgula. Em branco. Tab abre parênteses. Número por cento. Esse é o primeiro if. Beleza. Tab system.out. Tab fecha chave. Tab abre parênteses. Agora aqui, antes eu dei um home, ele foi pro início do if, vou colocar o else, ó. Else, espaço. Else. Tab else abre parênteses. Número por cento 5 igual. Else if, abre parênteses, número por cento 5, certo? E da mesma forma eu vou colocar lá no if do 10. Tab fecha chave. Tab abre parênteses e. Dei um home pro início. Else. Tab else abre parênteses. Else if, número módulo 10, aí ele entra nesse if. Então, ou seja, ele só vai atender uma condição aqui, certo? Por quê? Porque os outros estão antecedendo ali o if, tem um else, só o se não. Né? Se ele não atender um jeito, ele vai de outro. Se ele não fizer algo, ele vai de outro jeito. Certo? Então vamos verificar agora. Vamos voltar a nossa variável novamente. Tab abre parênteses em branco. Tab int número igual 16 branco. Ponto e vírgula. 16 Vamos voltar para 10. 0. Certo? Vocês lembram que o 10 ele imprimia o número é divisível por 2, o número é divisível por 5 e o número é divisível por 10, né? Vamos ver agora? Vamos lá, vamos executar. Java aplicativo. Eclipse SDK. Ivaniago.java guia. Console guia. Edição somente leitura multi. O número é divisível por 2. O número é divisível por 2. Vou dar uma seta para baixo. Em branco. Não tem nada, né? Por que ele não tem nada? Porque ele parou ali, né? Ele entrou no if, não entrou no else do 5 e como não entrou no else do 5, também não entrou no else do 10, né? Porque ele não atendeu ali, certo? Beleza, isso tá funcionando. Vamos agora trocar novamente aqui, ó. Tab int número igual 10 em branco, ponto e vírgula, 10. 10 selecionado. Vamos colocar agora 15, 5. certo? Então é para ele não passar pelo 2
e passar pelo 5, ele entrar no 5, né? Então vamos lá, vamos salvar. 15. Contexto uma E Java vamos aplicação, executar. Eclipse SD tab. O número é divisível por 5. O número é divisível por 5. O número é divisível em branco. Certo? O número é divisível por 5. Ele entrou ali no segundo else ali, Aliado né? com No caso aqui, não vai dar nem pra gente testar com o 10, porque eu coloquei 10. E ali, no caso, não tem como, né? Porque o... Deixa eu trocar de 10 para 3. em branco. Tab abre parênteses. Número 0. Flash abre chave. Flash 0. Igual. 2%. Em branco. Tab abre parênteses. Tab. Porque o 10 não vai cair no 10, que ele vai entrar primeiro no 5, fecha né? chave. Tab LC abre parênteses. Por 10. Igual. 10. 10 selecionado. Deixa eu botar 3. 3 igual deselecionado. 3. Igual. Espaço. Tab system. No resto por 10. 10 selecionado. E aqui eu vou colocar 3 também. Selecionado. Beleza, certo? Vou salvar aqui. 3. Tab. Agora vamos à nossa variável. Em branco. Tab int número igual a 15 ponto e vírgula. Em branco. Tab public static void barra em branco. Tab em branco. Tab int número igual a em branco. E aqui, Ponto e vírgula. 15 selecionado. vamos colocar 21. 1. Por quê? Porque 21 ele nem é divisível por 2 e ele também não é divisível por 5. Então, ele vai fazer o seguinte. Vai pegar no primeiro if. É divisível por 2? Não, então não é. Não é, entrou no else. Else if. Se não se é divisível por 5? Não é. Se não se é divisível por 3? É divisível por 3. Opa, então ele entrou aqui no nosso terceiro if. Vamos verificar se isso vai realmente aconteceu. Ctrl S para salvar. Menu aplicação. R para executar. Enter. Eclipse SDK. Seta para cima. O número é divisível por 3. O número é divisível por 3. Então, essa é uma das maneiras de trabalharmos com o if aninhado, né? Ou seja, tá tudo junto ali, né? Você consegue, dependendo da aplicação, de como você está construindo o seu código, você consegue ter comportamentos diferentes ali, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha, né? Na medida do possível, eu vou postando conteúdo novos aqui para vocês. Tchau, tchau.